Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos mais uma vez aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo aqui assuntos interessantes a respeito da história do Espírito Santo e também seus personagens, né, a nossa história. Hoje eu vou trazer aqui um assunto bem interessante a respeito de uma chácara, duas chácaras muito importantes, ali no Campinho, na Lapa do Mangal, onde havia um grande manguezal que adentrava até o Morro da Piedade. A chácara chamada Chácara da Piedade, que pertencia a Antônio Alves de Azevedo, e também a Chácara Mulundum. São duas chácaras muito importantes. E no final do século XIX, início do século XX, houve uma briga entre o governo estadual, especialmente a Prefeitura de Vitória, para fazer o aterro de todo esse manguezal, que é o manguezal para criar o Parque Moscoso, né, o aterro para a criação do Parque Moscoso. E o senhor Antônio Alves de Azevedo ficou durante bastante tempo brigando, né, para manter as suas chácaras, né, porque dali saiu o quartel da Polícia Militar, o antigo quartel que foi demolido, as casas dos funcionários públicos, né, ali também criadas naquela região do Mulundum e da Piedade, né, e o sítio da Chácara da Piedade, ele dividia-se, né, ao sul com as terras do Convento do Carmo. Aí é mais ou menos a geografia, né, dividida com os herdeiros do falecido coronel Couto Teixeira, pelo oeste com as terras do Convento de São Francisco e os herdeiros de Manuel Francisco Guimarães de Azevedo, pelo norte com um córrego e também as terras da Dona Rosarinha, e ao leste com a estrada pública. Tudo isso ali no Morro da Fonte Grande, tá, gente? Então é interessante a gente ver aqui, a briga foi para a justiça, claro, né? E também nos jornais. Interessante aqui que ele fez um histórico, né, com as escrituras originais das chácaras, datadas ainda do século XVIII, né? E ele diz assim: para a prova do direito que me assiste, obtive os traslados das antigas escrituras passadas no ano de 1795, 1749 e 1795, conhecendo ainda as de 1719 e 1826. Você vê que, se bobear, a gente vai para o século XVIII, né? É realmente século XVIII. Talvez até o século XVII, né, de tão antigas que são aquelas terras ali, relativamente às confrontações dos sítios do Campinho, em Mulundum, um campinho que foi aterrado e depois virou a Vila do Moscoso, a vila que deu o nome homenagem a Henrique Moscoso, né? Naquele ano em que houve uma ação de limites promovida por Antônio Pereira de Souza contra Gregório Subtil, que vendeu 2 quinhões do mesmo sítio a José Soares Pereira a 27 de outubro de 1749. Brasil colônia ainda, hein, gente? Estes quinhões vendidos houve por compra a Maria da Fonseca, cujas divisas constam das referidas escrituras por parte da divisão da encomiada do Morro das Águas vertentes a esta vila, até contestar com terras dos padres franciscanos e os religiosos que o chamam de tingidor abaixo da Lapa. A Lapa é onde vai dar ali a descida da Piedade na Fonte Grande, no Parque Moscoso. Hoje essas terras e divisão é dos herdeiros do coronel Couto Teixeira Azevedo, Domingo Francisco e outros. Essa escritura divide só por um dos lados e por outro não dá divisão à vista dos fragmentos apontados pelo tabelião, e é este documento sem valor que se acha junto à ação que injustamente se move contra mim. Então havia uma disputa entre o cartório e o senhor Antônio Alves de Azevedo, e ele foi buscar as antigas escrituras desses terrenos ali do Parque Moscoso, do Morro da Piedade, hoje Morro da Piedade, antiga Chácara da Piedade, para tentar manter os terrenos, né?
Quinta escritura do inventário do sítio Mulundum, de Dona Maria da Penha de Jesus a João Antunes de Siqueira. A divisão de todo o sítio Mulundum até o pátio da Fonte Grande parte do oeste com terras de Manuel Francisco Guimarães, hoje propriedade de Azevedo e outros. Pelo leste, Estrada Geral do Conselho, ponto de divisão, Pedra da Cancela, que fica na estrada partindo linha reta às terras de Manuel Francisco Guimarães, rumo de leste, meio quarto ao morro, e ao sudoeste, quarto meio a este. Duas partes hoje pertencentes a A. Azevedo, que é um dos autores dessa ação, né? Existia uma divisão entre o sítio Mulundum e o sítio da Piedade. Em 1858 houve uma venda. São 6 escrituras, né? A sexta escritura está falando de 1858, né? De uma das partes do sítio Mulundum, pela qual vendeu o padre Francisco Antunes de Siqueira a José Gonçalves Espíndola, por seu procurador, o falecido José Marcelino de Vasconcelos. Então, os terrenos foram sendo divididos, doados ou vendidos a outras pessoas. E o senhor Antônio Alves de Azevedo foi buscar essas escrituras desde a primeira, lá de 1719, né? É claro que todo esse imbróglio está aqui no Memória Capixaba, com muito mais detalhes, aqui no Facebook. Eu fiz a divisão bem certinha de toda a ação para a gente poder entender de forma que a gente não fique perdido, né? Aí segue, depois dessa sexta escritura de 1858, dizendo: suas divisas pela parte do oeste são com terras do falecido Manuel Francisco Guimarães, pelo nordeste com a Estrada Geral do Conselho e terras do doutor José de Melo Carvalho, hoje pertencentes a J.A. Machado, pelo sul com o sítio e terras de José da Silva Ferreira, tem 2 jaqueiras e uma mangueira, e Cafés, suas terras, e pelo nordeste com a estrada direita até a cancela do cercado de José Antônio dos Reis Bastos, hoje por herança de Dona Rosarinha. Os autores: estou de perfeito acordo com esta escritura que deve prevalecer, a sexta escritura, tá? De 1858. Toda essa briga aconteceu ali já em 1895, 1897, e ficaram, né, brigando, e todo o desenrolar dessa história que vai dar no aterro de toda aquela região, lá no Morro da Piedade, até aqui no Porto, até aqui embaixo, onde a gente está hoje no Porto, para a criação, o aterro e a criação da Vila Moscoso, hoje o Parque Moscoso, né? Então é muito interessante da gente analisar esses documentos antigos. É claro que está tudo nos jornais, essa pesquisa que eu desenvolvi aqui na Biblioteca Nacional. Existem outras centenas de páginas, né, que antigamente eram colocadas nos jornais, porque os jornais eram diários oficiais, né? E então é muito legal da gente analisar todo esse imbróglio que acabou dando, né, no Parque Moscoso, que a gente hoje celebra como um dos principais logradouros aqui da nossa capital, né? Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Valeu, muito obrigado pela audiência. A gente está em todas as redes sociais, sempre trazendo muitas novidades aqui para quem gosta da nossa história, né? Então valeu, muito obrigado e até a próxima.